Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você nesse canal e hoje vamos dar sequência aos vídeos do chamado e batizado Pink Floyd Verso. A cada vídeo nós falamos aí de um músico que fez parte da banda, né? E já falamos do John Carin, já falamos do Guy Pratt e hoje eu quero falar da Sam Brown. Sam Brown é a mulher de confiança que o David Gilmour colocou aí para conduzir os backing vocals de seus shows ao vivo, né? E a Samantha Brown, como foi batizada pelos seus pais, ela que nasceu dia 7 de outubro de 1964, tá aí com seus 60 anos, ela que é filha do Joe Brown, né? E da Vicki Brown, que são músicos profissionais, aliás, eram músicos profissionais no Reino Unido. E ela, sob a influência dos pais, ela seguiu a carreira. Aos 14 anos, ela fez backing vocals para o último disco do Small Faces. Tu conhece Small Faces, né? O disco 78 in the Shade, cara. Ela já com 14 anos emprestando sua voz para o último disco do Small Faces, coisa interessante. Em seguida, ela foi participando de muitos outros trabalhos. Em 1986, ela consegue um contrato com a A&M, a gravadora, né? E em 88 ela lança seu primeiro single como cantora solo chamado Stop. A música estourou, fez o maior sucesso. Tem um vídeo aqui no YouTube para você conferir, cara, um vídeo muito legal, a música é fantástica. É um blues, cara, bem moderno, bem legal, cara, é uma música fantástica e teve o sucesso merecido. O disco de estreia dela, no mesmo ano, de 1988, também chamado Stop, fez um sucesso arrebatador e no mundo todo vendeu 2 milhões de cópias, cara, não é pouca coisa não. A Sam Brown, seu primeiro disco de estreia, vendeu 2 milhões de cópias ao redor do mundo. Eu só fui ouvir falar da Sam Brown depois do Pink Floyd, eu não sabia que ela tinha uma carreira tão bem sucedida aí nos anos 80 não. Ela arrebentou. E o que acontece? Em 1988, já com aquele sucesso consolidado com seu disco, o Pink Floyd estava gravando ali os shows da turnê do A Momentary Lapse of Reason e na hora de mixar as músicas para lançar o vídeo que daria origem, né, ao Delicate Sound of Thunder, eles viram que a música Comfort Binamp, os backing vocals da Rachel Fury, que estava fazendo ali os backings no período, não estavam legais, não estavam casando bem com aquele backing que você vê no refrão de Comfort Binamp. E o que fizeram? O David Gilmour e o James Guthrie chamaram a Sam Brown, né, que estava ali no alto, estava em alta, né, para substituir no estúdio a voz da Rachel Fury, e assim foi feito. A voz que você ouve no Delicate Sound of Thunder, né, e mesmo no show também, você está vendo ali a Rachel Fury cantando, mas a voz que você ouve é da Sam Brown. Em 1990, o que acontece? Ela grava o seu segundo disco chamado April Moon, né, Lua de Abril, se consolida como uma grande vocalista, como uma grande cantora solo. Ela participa aí de turnê de vários cantores, ela participa da turnê do Gary Moore, ela participa dos discos do Adam Ant, também do The Firm, Nick Cave, George Harrison, Spandau Ballet, entre muitos outros. Ela, junto com sua mãe, também empresta suas vozes para fazer backing vocals no terceiro disco do John Lord, do Deep Purple, e vai fazendo o maior sucesso. Em 93, infelizmente, ela descobre que sua mãe está com câncer e ali, junto com a sua mãe, batalham pela cura de sua mãe, né, câncer de mama. E o que acontece? Ela lança o seu terceiro disco chamado 43 Minutes. E a gravadora não estava muito satisfeita, a A&M não estava muito satisfeita com o resultado do disco, que queria vários singles e o disco não estava tão pop. O que ela fez? Ela não estava muito focada na divulgação do disco e para acabar com o contrato com a A&M e pegar o material para si, ela comprou os master
os masters originais do disco 43 Minutes e lançou mais à frente por um selo chamado Pod Music, de propriedade dela mesmo. E a sua mãe acaba por falecer e ela não divulga muito bem o seu disco 43 Minutes, o seu terceiro. Em 1994, o Pink Floyd grava o seu disco The Division Bell e mais uma vez o David Gilmour, sabendo da competência da moça, a chama para fazer backing vocals. E daí então se segue a turnê de divulgação do álbum e a Sam Brown vai junto com o Pink Floyd nessa turnê fantástica. Você pode conferir isso no grande show Pulse do Pink Floyd. E você vê ali o talento da moça, a música The Great Dig in the Sky, ela que começa, né, com os vocais ali que seriam da Tori, esqueci o nome da Tori, Clary Tori, que fez os vocais principais ali no disco The Dark Side of the Moon, em 1973. E a Sam Brown continua aí a sua carreira. Em 1995, após terminar a turnê com Pink Floyd, ela lança uma música junto do Fish, ex-vocalista aí do Marillion, uma música fantástica chamada Just Good Friend, que colocou ela novamente nas paradas do Reino Unido. A música fez o maior sucesso, a Just Good Friends, em parceria e dueto com Fish, do Marillion, e colocou ela novamente na crista ali do sucesso, ela impulsionada, inspirada por isso. Em 1997, ela lança o álbum Box, né, o quarto de sua carreira. Em 2000, ela grava mais um disco chamado Reboot, cara. O interessante desse disco chamado Reboot é o seguinte, que é o quinto da sua carreira, lançado em 2000, que um amigo dela chegou e falou para ela assim: "Ô Sam, eu percebi uma coisa, todos os seus discos, os títulos começam com a letra que fazem o teu nome. O primeiro disco de 88, tá anotadinho aqui bonitinho, vou pegar para você. O disco de 88 se chama Stop, né? S. O segundo, April Moon, de 1990, começa com A, o título. O de 93 se chama 43 Minutes, né? É o 43, não é por extenso, é um numeral, mas o Minutes começa com M. O disco de 1997 chamado Box, né? Começa com B de Brown, né? O Reboot de 2000 começa com R, aliás, e aí ela decide os próximos discos colocar o resto das letras que faltam, que seria o O, W e o N, para fechar aí o seu nome, né? Coisa interessante, diz ela que é pura coincidência, que ela nunca teve essa intenção, nenhum produtor, ninguém sugeriu isso, foi uma coisa que ela só percebeu a partir do quinto disco, né? Em seguida ela gravou também o disco chamado On The Moment, em 2007. Antes disso, em 2004, o Jon Lord, que já conhecia a moça, né, chamou ela para gravar os backing vocals do seu disco, do seu quarto disco, se eu não me engano, e ela escreveu 90% das letras do disco. O disco de 2004 do Jon Lord, as letras são todas escritas pela Sam Brown, em sua maioria, né? Só que o que acontece? Em 2007, ela perde a sua voz. Sem explicação, ela fica sem voz, ela entra em desespero nesse momento, começa a investigar e não encontra nada que possa estar causando isso. Mais à frente, ela descobre um cisto, faz uma operação, né? E mesmo assim, ela não consegue mais cantar. O que ela fez? Para se manter no meio da música, ela montou um clube de ukulele. Ela, além de vocalista, baixista, tecladista, ela também toca ukulele. Então ela começou a fazer isso, né? Então, cara, ela até os dias de hoje não recuperou mais a sua voz. Em 2023, ela lançou o seu último disco chamado Number 8, né? Antes disso, ela gravou também o disco Wednesday The Something April, em 2021, que são gravações de 2004, antes ela perder a voz. Aqui ela faz um show
com seus grandes sucessos, e ela só vai lançar isso em 2021, que seria aqui o W do seu nome, né? E em 2023 ela lança o seu último disco até o momento, chamado Number 8, com N, finalizando aí o nome Sam Brown, Number 8, porque é o seu 8º disco. Ela fez uso aí de um programa, né? Ela fez uso de um programa no estúdio para afinar a sua voz, né? Já que ela não tinha mais voz, para afinar e para melhorar a sua voz. Infelizmente esse disco foi gravado com recursos de estúdio porque ela não consegue mais cantar. Ela também montou, né, uma banda chamada Homespun, que gravou 3 discos, né? Vou colocar a capa aqui para você ver as capas. A banda Homespun, que gravou 3 discos com ela nos vocais e emprestando aí suas letras. Então tá aí a grande Sam Brown, cantora altamente competente, fez parte do Pink Floyd, fez parte aí dos trabalhos iniciais ali do David Gilmour pós Pink Floyd. E realmente dá uma pena uma pessoa que fez tanto pela música hoje não poder fazer o que ela mais gosta, que é cantar. Então tá aí o vídeo para você, espero que você tenha gostado, dê o seu like, faça a sua inscrição, você que não é inscrito, e até o próximo vídeo do Pink Floyd Verso.